Olá pessoal, no TVUC de hoje, o Na Ponta dos Cascos continua com Renan Modesto. Hoje nós vamos falar sobre cascamento básico e a ideia principal é a seguinte: o importante é o que você deixa e não o que você tira do casco. Fica ligado que o tema é top. Bom pessoal, então nesse próximo episódio a gente vai abordar um pouco sobre o casqueamento funcional, alguns princípios bem básicos do casqueamento. Nesse caso aqui de um animal desferrado, então a gente vai focar mais nessa parte do animal descalço, desferrado. Mostrar algumas partes práticas e alguns detalhezinhos que ajudam no nosso dia a dia. Então a gente vai começar aqui, um animal jovem. Quantos anos ele tem? Acho que ele está com 3. 3 anos, é um potro ainda. E antes da gente iniciar, eu queria atentar à importância, às vezes, que a gente tem de uma pessoa ajudando com a contenção do animal, né? Por mais manso que o animal seja, é claro que não é a realidade do nosso dia a dia em todos os lugares, mas por mais manso que o animal seja, principalmente potros, é muito interessante a gente ter alguém que segure o animal para a gente e que essa pessoa esteja antenada, esteja conectada com a gente na hora do momento do casqueamento. Então, pontos importantes para mim, que eu sempre tento passar para a pessoa que está segurando o cavalo para mim, sempre fica do meu lado. Então, se eu estou do lado direito do cavalo, quem está segurando o cavalo vai ficar do lado direito. Se eu estou do lado esquerdo, quem está segurando o cavalo vai ficar do lado esquerdo. Por que isso? Por exemplo, se eu estou segurando a mão dele aqui e por algum motivo externo ele assusta, se ela está do meu lado, a tendência dele é ir para o outro e não para cima de mim. Se ela estiver do outro lado, inevitavelmente ela vai acabar jogando o cavalo para cima de mim. Então, quando essa pessoa está comigo, do meu lado, além de evitar esses possíveis sustos, né, que o cavalo possa ter, ela também consegue evitar comportamentos do tipo beliscar, ou então o cavalo começa a se jogar, às vezes ela pode chamar a atenção dele no sentido de trazer ele de volta para o equilíbrio. Isso facilita muito o meu trabalho, torna o processo muito mais rápido e muito mais prático também. Pergunta é a seguinte: a pessoa precisa ser experiente para estar te ajudando? Idealmente é interessante que a pessoa tenha algum conhecimento prévio com o cavalo, sim. Principalmente no sentido de não deixar o cavalo se impor muito para cima dela, né? Então, ter uma noção básica de manejo aí ajuda muito, sim, no nosso dia a dia. Então, Aninha, explica o que você faz aqui. Eu faço um curso de certificação de treinadores. Estou no último semestre agora, então estou há quase 2 anos aqui já no manejo do dia a dia e mexendo com esses carinhas aqui. Então ela está aprovada, tem experiência. Com certeza, com certeza. Vamos lá. Então, a gente vai iniciar o casqueamento aqui desse potro. Não é um animal com excesso de casco, casco em abundância que precisa ser casqueado. E isso é uma das partes importantes do que eu acredito dentro do casqueamento. A maioria das vezes não é o que você tira, e sim o que você deixa. Então eu tento ser o mais conservativo possível no meu casqueamento, principalmente em animais desferrados aí que vão ficar se movimentando no dia a dia em diferentes terrenos, tá? Então nesse casqueamento em específico eu não vou usar turquês, só vou usar minha grosa. E hoje a gente está trazendo a grosa Excel original, azulzinha, tá? Então, é uma grosa muito versátil, que funciona a maior parte do tempo, no ano, nas mais diversas condições, mas ela funciona muito bem, especialmente em cascos mais macios, tá? Mais úmidos. Então, uma parte grossa extremamente eficaz, efetiva, retira bastante material. São fileiras de 9 dentes, né, alinhados de uma forma específica que impede que ela entupa, que ela acumule material e pare de cortar. E ela tem um lado fino também, específico para o acabamento. Então, uma grosa bem versátil e que no meu dia a dia aí faz parte quase que integralmente do meu trabalho, tá? E um detalhe também, junto com a grosa, especialmente no processo do casqueamento, eu gosto de usar luva. E aí você me pergunta, mas qual o sentido, né? É proteção da mão? É para não sujar? E na verdade o que eu percebi é que, especificamente no casqueamento, no resto do processo eu tiro a luva,
Mas no casqueamento, usar a luva ajuda muito a preservar a minha grosa. Porque inevitavelmente os óleos, né, da nossa mão, eles vão acabar oxidando o metal da grosa. E isso vai acabar prejudicando a fiação dela, né, a eficácia do corte. E eu comecei a perceber que usando as luvas, no processo de casqueamento, eu consigo tirar aí 20, 30% a mais de vida útil da minha grosa. Então, casqueio 60, 70, 80 cavalos com uma grosa efetiva e eficaz cortando, tá? Então é um detalhe simples, mas que prolonga a vida útil aí de uma das principais ferramentas que a gente tem de uso aí no ferrajamento, tá? Então vamos iniciar pelo lado esquerdo do animal, começando pela mão. Vou pedir a mão dele. Vamos iniciar então com a escova de aço. Então eu já vou começar a observar as estruturas mais gerais do casco dele aqui. Tá? Anilha aparentemente boa, um excessozinho de comprimento aqui, algumas partezinhas que impedem que ela seja totalmente autolimpante. Tá? Então eu uso faca esquerda e direita, não costumo usar muito a lupe para limpeza de ranilha, uso para exploração de linha branca, mas vou usar então minha faca esquerda aqui. Como eu disse, o menos sempre é mais, então só vou realmente tirar esse pedacinho que impede que o suco seja limpante. A ponta. E a outra parte. Dessa forma, eu preservo o material na ranilha e consigo fazer com que ela seja autolimpante, tá bom? Então, acessando o dígito aqui, olhando de cima para baixo, eu percebo que a prioridade do meu casqueamento é essa região da pinça aqui. Um pouquinho de excesso, mas não é muito. Como esse animal é desferrado, vou tentar preservar a sola dele como ela está aqui. Não vou mexer nessa sola, só vou trabalhar com a grosa mesmo. Então vou começar tirando um pouquinho de comprimento. Movimento suave com a grosa, sem fazer força. Se você fizer força, a grosa trava, tá? Então, sempre deslizando ela, usando toda a extensão. De um lado. Então, feito essa primeira retirada leve de excesso, agora eu vou uniformizar a muralha dele. Primeiro com o lado grosso, para tirar um pouco mais de material. Percebam como eu trabalho nesses lascados que ele tem aqui. E agora, vou baixar só um pouquinho esse talão. De maneira bem prática e conservativa, eu trabalhei no que precisava ser feito, preservando o máximo de sola possível e tirando o mínimo de material necessário. Quem está me ajudando nesse momento pode dar um passinho para trás, só porque eu vou levar a mão do cavalo para frente. Então evitar que a gente acabe se trombando, né? E agora eu vou trabalhar nessa parte mais distal aqui, que tem um pouquinho de distorção, tá? Percebam como o lado grosso da grosa é bem eficaz
bem agressivo. Trabalha de forma fácil, tirando bastante material. E depois vou fazer o acabamento fino. Tirar as marcas que eu acabei criando com o lado grosso. Então, fiz o lado interno, apenas de comparação para vocês verem uma parte que não foi trabalhada com a parte que já foi. Vou me reposicionar, entrar por dentro do cavalo, trabalhar a parte externa, somente o necessário, nada mais, nada menos. Pronto. Vejam agora a diferença de um casco pronto e o outro que ainda não foi casqueado. A gente foi questionado, né, sobre algumas fissurinhas aqui. Essa parte aqui da frente, justamente é a parte de tirada de mão do cavalo, né? Então é a região que sofre mais resistência do solo na hora da movimentação. Eu tentei fazer a quebra de quina aqui com a grosa, porém sem tirar excesso de material, porque essa região vai ser desgastada com a movimentação natural do cavalo, né? Então eu reduzi um pouco a alavanca da pinça aqui, né, o excesso de pinça que ele tinha, mas não tirei tudo para justamente deixar um pouquinho de material para ele. E isso aqui naturalmente vai ser desgastado e o casco novo vai vir crescendo e vai sendo reposto nessa região. Então isso aqui superficial não tem tanta importância na questão que vai quebrar ou não, porque essa região vai ser desgastada de qualquer forma, tá? Então agora a gente vai passar para o posterior. Eu geralmente gosto de usar o suporte de casco, né, o pedestal, porque ele vai dar uma estabilidade muito boa aí para o cavalo. E geralmente os cavalos ficam mais confortáveis apoiados no pedestal do que nas nossas pernas, né? Por mais estável que você seja, o pedestal ele é fixo, né? Então ele ajuda bastante tanto no conforto do cavalo quanto no nosso conforto também, a preservar um pouco da nossa coluna. Vou pedir o pé para ele. Alcançar a pinça. Fazer o pedestal. Então, de novo, começando pela ranilha. Limpando o sulco. Preservando o máximo de material que eu puder preservar. E aqui eu percebo que ele tem um pouquinho mais de material por dentro, por medial. Então essa vai ser minha prioridade. Às vezes um cavalo mais novo vai querer que a gente encaixe nele, tudo bem. A tendência é que com o tempo ele vá se acostumando com o processo. Sempre o que for mais confortável para ele. O último casqueamento, ele fez o formato normal. Daí apareceu um excesso de material de um lado. Isso é genético? O que causa isso? Isso pode ser tanto conformacional, quanto pelo trabalho específico, que às vezes o cavalo é submetido. Às vezes o animal faz muita guia, ou então anda no redondel muito de um lado só para a esquerda, só para a direita. E aí ele pode vir desgastar mais um lado do casco, mais o outro lado, tá? Mas essas assimetrias no crescimento, de certa forma, elas são
normais, esperadas, assim, nenhum cavalo é totalmente simétrico, tá? Então por baixo é isso aqui. De novo, menos é mais, preservando a integridade do casco. E o outro a gente ainda vai trabalhar. Esse é um cavalo que poderia ter atrasado o trabalho de cascamento? Talvez eu não sei quanto tempo ele foi casqueado, né? Mas talvez um cavalo que poderia ser casqueado com 5, até 6 semanas às vezes, né? 40 dias mais ou menos, com certeza. Não sei ao certo quanto tempo faz que ele foi casqueado, mas acredito eu que deve ter sido menos de um mês aí. Então, de novo, um pouquinho mais de material por medial, por dentro. E agora que você passou para o lado direito, você foi para o pé em vez de ir para a mão. Exato, eu circulo o cavalo sempre, mão, pé, pé, mão. Você tem alguma superstição? Não, não diria superstição, não. É mais, acho que toque e... Não toque, mas algo que já se tornou automático no nosso dia a dia aí, né? Faz tanto tempo, acaba se tornando parte do nosso processo. Acho importante... Talvez uma mania, né? Algo desse tipo. Não seria, como que a gente diz, um sistema de trabalho para que você Isso. não se perca. Exato, um toque pessoal, talvez. Algo nesse sentido. Não tem muitas distorções de muralha, então é mais uma finalização da quebrada de quina que eu fiz por baixo. Com a última mão. Sempre com uma escova de aço. Perceba como essa ranilha quase não tem o que ser trabalhada, né? Uma ranilha boa, não tem muitas partes soltas, só um pouquinho aqui. Mas são detalhes, é o mínimo. Abordagem bem minimalista. Então só um detalhe aqui. Tirar esse tagzinho solto. Esse aqui também. E aqui. Ei. Calma. Então, anilha feita. Aferir minha prioridade de ataque aqui. Assim como na outra mão, a região da pinça. Um truquezinho legal, por exemplo, percebam como ele desequilibrou um pouquinho o posterior, né? Jogou um pra frente, outro pra trás. Se eu der um toquinho nele aqui, ó, arrumo o pé dele. Ele se reposiciona mais um pouquinho, aí melhora um pouco minha vida também.
Olhar um pouquinho no talão, essa monta um pouquinho mais que a outra. Antes de reunir, eu vou soltar ele um pouquinho. Pedir para ela trazer ele um pouquinho para frente. Isso. E aí a gente recomeça numa posição melhor. E acompanhando ele, mostrar que não vou fazer mal, mas também não vou ceder às vezes à vontade dele em qualquer momento. Sem agressividade, mas também mostrando que eu estou decidido a finalizar o meu trabalho, né? Sem estresse, sem problemas. Vamos finalizar por cima agora. Incomodado com as moscas também, mas isso faz parte. Isso porque ele está de máscara. Se tivesse sem máscara... Pois é, cara. Pronto, garota. Então finalizamos. Abordagem mais conservativa, tirando só o necessário, preservando ao máximo a estrutura do casco dele. Não é, de novo, necessariamente o que você tira, e sim o que você deixa para o cavalo utilizar no dia dele aí, o crescimento e o desgaste, eles irem se equalizando dentro do possível. Você não costuma fazer acabamento com lixa? Em cavalos desferrados, não. Eu não costumo utilizar o bloco de lixa. Tento preservar bem e só tirar realmente o necessário na parte distorcida ali. A parte da lixa, geralmente a gente usa mais no ferrajamento, muito mais por uma questão estética, né, de deixar o trabalho apresentável, bonito, do que necessariamente por ser algo funcional. Então, como um animal que vai estar no campo aí, vai viver desferrado, eu não vejo necessidade de utilizar o bloquete nesse momento.